Um excepcional dia. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para poder explicar para você que me acompanha, para você que ontem teve acesso, né, a um vídeo que eu gravei ontem e postei aqui no Facebook. E muitas pessoas assim visualizaram, outras tentaram conversar comigo, mas o celular acabou a bateria e eu não tinha como recarregar a bateria no momento. Estava um momento muito tenso, então por isso que eu não pude atender você, mas hoje ainda está carregando o celular. Vou responder vocês, vou conversar com vocês aí o que aconteceu, mas eu vou de uma forma muito geral aqui explicar para alguns de vocês o que aconteceu. É uma história um pouco longa, mas eu vou tentar aqui fazer um resumo aqui, uma sinopse de algumas coisas que tem acontecido na minha vida. Na realidade, eu tenho que começar dizendo para você uma coisa. Eu não deixei o ministério pastoral. Eu não deixei o ministério. Na realidade, eu fui removido do ministério por uma questão de má conduta, foi o que me reportaram, que eu estava sendo removido do ministério por uma má conduta. Mas essa má conduta foi durante o período em que eu estava no ministério, já se aproximando por 5 anos de ministério? Não. Essa má conduta tua foi durante o período que você estava estudando teologia, se preparando academicamente para poder servir essa igreja? Não. Então essa má conduta foi quando que a igreja te julgou por esta má conduta e te afastou, ou seja, te desligou do ministério pastoral do sistema. Quando foi que aconteceu isso? Há quase 12 anos atrás. 12 anos atrás, já vai fazer 13 anos. Eu não quero entrar agora aqui nos detalhes. Não é que eu me envergonhe disso, jamais. Eu acho que em algum momento que passar uma fase que eu estou aguardando, eu vou me pronunciar e vou trazer isso à tona, vou mostrar como aconteceu, o que aconteceu na verdade, a minha versão eu tenho que contar porque eu não contei. Na realidade, a pessoa que tratou do meu caso, ela queria que eu fizesse a exposição do que tinha acontecido. Eu me omiti de apresentar a minha versão para uma comissão diretiva de pastores, porque acreditava eu que dali ia surgir os murmúrios, ia se espalhar uma história toda e ia sair fora do contexto. Mas um dia será explicado, um dia eu com certeza virei a público aqui, um dia eu ainda irei contar os detalhes dessa história. Por que não conto agora e por que não é o momento? Porque eu estou usando de sabedoria, entendeu? Estou dando tempo ao tempo, estou aguardando algumas coisas acontecerem. E durante esse período que eu fui desligado, eu passei a sofrer algumas privações. Em que sentido? Principalmente na minha vida financeira e também na minha vida familiar, porque não foi só eu que sofri essa perda. Eu vou falar essa palavra, perda. Eu aprendi que eu nunca perco. Quando a gente não vence, a gente ganha. Isso dizia Mandela e eu peguei essa frase para mim, que eu nunca perco também. Quando eu não venço, eu ganho experiência, eu trago alguma coisa, algum código dali para minha vida. E é isso que eu vou contar aqui para vocês, o código que eu tirei ontem. A gente não perde. Então, eu comecei a passar por algumas privações, e principalmente em questão financeira, que tomei um baque. Eu fui desligado num período da pandemia, entendeu? No ápice da pandemia, bem no auge da pandemia, isso aconteceu e eu fui desligado nesse momento da pandemia. Já um homem de 44 anos, entendeu? 45, vou fazer agora, 45 anos, e aonde eu ia arrumar emprego agora no momento de pandemia para poder sustentar a minha família? Recebi uma indenização,
entendeu? Essa indenização, parte dela foi para mudança, entendeu? Fiz uma mudança porque eu tinha algumas coisas que eu tinha adquirido, coisas que estavam novas, eu não tinha como me desfazer, me vender, até porque eu tinha ido para uma cidade que eu estava recém-chegado, aí em Acaraú, e acho que foi estratégia também, né? Porque aí os irmãos não conheciam o pastor, não sabia quem era, não sabia os motivos por que estava sendo retirado, e nunca ninguém nem acho que nem questionou nada sobre isso. Acho que foi estratégia já montada já para chegar a esse momento aí, né? Eu que acredito assim, tá bom? E aí eu tenho certeza que se fosse no distrito onde eu estava, que eu não precisaria ser mexido lá em Quixadá, os irmãos lá teriam se manifestado, teriam perguntado, teria havido uma especulação, né? Então acho que foi sabedoria da pessoa que estava na administração em ter me levado para lá, e quando eu estava há menos de um mês lá, ter acontecido isso, ter vindo à tona isso, e eu ter sido removido de lá do distrito, ou seja, do ministério. Então, como eu estava dizendo para você, essa privação financeira aconteceu porque eu já estava desempregado, o dinheiro que eu recebi da rescisão foi um dinheiro que deu muito mal para pagar a minha mudança, de R$ 8.000. Depois eu paguei a faculdade da minha filha 6 meses, porque eu precisava ter ela estudando. E aí eu empreendi num negócio, esse negócio que eu empreendi foi no ramo de alimentação. Eu abri um negócio de cestas básicas para poder me manter, já que na pandemia não podia abrir comércio, nada. Eu pensei, eu vou entregar cestas básicas para aquelas pessoas que estão ali. Valeu, Ediram, obrigado, hein? Já gravei o iPray de hoje, tá? Aqui eu estou contando apenas o testemunho de ontem. Obrigado pelas suas orações, eu sei que você orou por mim, não teve como, quem sabe, ajudar financeiramente, mas orou, e a gente já chega lá para agradecer essas pessoas que nos ajudaram também através de oração e através também da monetização aí, da maneira em que eu precisava realmente da ação, né? Então, esse momento que eu recebi essa rescisão, eu fui gastando, investindo nesse negócio, e pelo momento eu tive sucesso, mas depois começou a oscilar os preços das coisas, açúcar, óleo, e essas coisas foram aumentando cada vez mais, então não deu para manter um preço, o nome já diz, cesta básica, não deu para manter um preço da cesta. Mas no lugar onde eu estava lá, era um lugar que estava propício para a gente trabalhar com gastronomia, e minha esposa tem um dom da cozinha, né? Tanto é que hoje ela não está comigo aqui, ela está trabalhando numa lanchonete terceirizada também aqui, na Bahia, e a gente se vê de 15 em 15 dias, a gente se encontra para poder conversar, mas a gente conversa todo dia, tá? A gente pelo menos namora virtualmente todo dia, a gente conversa um pouquinho. E aí o que acontece, gente? Eu parti para esse ramo da gastronomia, comecei a vender salgados ali, montamos uma lanchonete, também estava indo muito bem a lanchonete, mas com algumas dificuldades em questão de relacionamento com cliente. Era uma comunidade que ali tinha uma facção, e minha esposa ficava muito temerosa com os tipos de cliente que a gente recebia, e muitas vezes ali acontecia desentendimento entre eles mesmo, brigas e assassinato e tal, e ela ficou muito assustada por a gente estar ali num lugar muito perigoso, mas era a clientela que a gente tinha, e eu também comecei a ter acesso a essas pessoas, é, aquele intuito de buscar ajudar, entendeu? Libertar ali daquele negócio todo de droga. Então eu tive envolvimento com essas pessoas, e a gente viu que estava ficando uma situação muito tóxica. Marlene em oração, eu rebelde, porque aconteceu um episódio, e esse episódio eu preciso contar aqui agora porque faz parte, né, da minha rebeldia. Vocês vão entender qual foi a minha rebeldia. Não foi sair da igreja, não foi fazer bagunça na minha vida também, não. A rebeldia foi o seguinte: eu estava querendo, né, entender que eu tinha perdido uma vida de ministério pastoral, mas muito antes de eu ir para o ministério pastoral, eu, Edielso Souza Assunção, eu
tinha uma vida de ministério pessoal. Eu sempre me doei para essa igreja. Eu estou aqui nesse lugar, nessa igreja adventista, nessa denominação, desde 1990. Desde 1990 que eu conheço a denominação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tinha 10 anos quando eu aceitei a doutrina, os dogmas dessa igreja e compreendi, estudei na Bíblia e depois, só depois eu tive a oportunidade de vir fazer teologia por um incentivo de um pastor que acreditava em mim. Você prega, você fala, você já trabalha, vai lá, faça teologia, vai trabalhar para Jesus. E eu estava muito bem trabalhando na delegacia como policial civil ad hoc na cidade que me adotou, de Nova Venécia, e eu abandonei aquilo tudo porque me sentia vocacionado, né, para poder cumprir a missão de ser um pastor, de cuidar de pessoas, cuidar de gente, e eu realmente percebi que eu tinha essa vocação sim para isso, era vocacionado para isso. Mas, no decorrer de eu buscar recuperar essa minha ação de ministério pessoal, eu comecei a frequentar uma igreja no bairro da Conceição, aqui na Bahia, na Feira de Santana, e me envolvi com os irmãos, me prontifiquei a estar ali com eles, ajudando eles, e estava treinando a igreja para realizar um evangelismo num condomínio. E estávamos no momento da feira de saúde, já se preparando tudo, eu ia ser o pregador e tal, estava gostando do negócio, poxa, vou voltar a pregar. Já tinha já um período que eu não sabia o que era pregar na igreja, entendeu? E como pastor, pregava, pode-se dizer, todos os dias de cultos regulares. Eu estava numa igreja, já era um hábito, já era uma coisa que estava internalizada em mim, e eu estava sentindo falta disso, e isso me fazia falta porque eu não era um profissional, eu era uma pessoa realmente vocacionada, me doava, fazia isso de coração, entendeu? Fazia isso de amor mesmo, entendeu? Sabe o que é você receber, ganhar para fazer o que você gosta de fazer? Então eu fazia isso aí como algo que realmente eu amava, cuidar da igreja, treinar a igreja, trabalhar com a igreja. E quem foi meus membros aí, minhas ovelhas, sabe da minha dedicação, sabe que eu nunca deixei a desejar. Sabe que a gente também não agrada todo mundo. Tem uns que no final a gente abraça, beija, mas no começo é aquela ovelha rebelde que precisou levar uma cajadada. E aí sempre a gente tem esse tipo de membros de ovelhas no reduto. Mas no final tudo acabava bem, as pessoas sempre me deixavam ali aquele relatório positivo da minha passagem no distrito. Quem é que está falando além do Ediran? O Wilson, aí, o Wilson Lima. Obrigado, viu, meu irmão? Bom dia, meu amigo. Olha, faça um excepcional dia, tá? Eu programo a mente das pessoas assim agora, viu, Wilson? Faça um excepcional dia para você fazer um excepcional dia. Só um bom dia não é o suficiente. É um excepcional dia que você tem que fazer e transbordar na vida de alguém. Sabe, queridos? Então, continuando aqui o relato que eu estou tentando explicar do episódio de ontem, para quem está chegando agora aí, pode ver do começo aí a live. Eu, nessa tentativa de ter essa minha vida de ministério pessoal, me envolvi com a igreja, estava treinando a igreja, capacitando a igreja para isso, e de repente o ancião chegou para mim e disse o seguinte: olha, tu fez o pedido da tua carta de transferência para cá para a igreja, chegou, mas de lá da igreja da onde você está saindo não tem observação nenhuma na tua carta, mas o ministerial aqui da Associação da Bahia Central aqui fez uma observação. Não sei o nome dele, nem quero relatar nome. Um dia nós vamos conversar, homem para homem, cara a cara, e nós vamos um dia acertar essa falha que ele teve comigo. Se é uma falha, ele vai ter que acertar. Eu já o perdoei, mas um dia a gente vai ter que sentar e vai ter que se acertar ainda, entendeu? Para ele não errar com outros. Ainda não é o momento, só me aguarde, tá? Então,
Eu tô vindo aqui, não tô exaltado, tô só nem desabafando não, tô só contando um relato para vocês entenderem aonde chegou o período, até onde eu cheguei, essa escassez, isso tudo que aconteceu comigo. Então, essa pessoa disse que recebeu um telefonema do administrador que tinha me descontinuado lá no Ceará, disse que eu estava querendo processar a igreja. Entendeu? O menino, esse administrador lá, é um o menino, entendeu? É um homem menino. Eu na minha fragilidade, eu nas minhas emoções abaladas, de tudo que estava acontecendo, ele ligou para esse dizendo que era para mim não trabalhar, não deixar, ter cuidado comigo, que eu estava querendo processar a igreja. E esse passou o recado para o pastor novato, estava chegando, passou a bola para o ancião conversou comigo, eu contei para o ancião a situação, por que eu tinha sido descontinuado, contei os fatos por detalhe para ele, ele disse, não, isso é injusto, usaram de injustiça com você. Eu falei, não, irmão, tudo bem, eu estou aguardando o juízo de Deus, o Senhor Deus é meu juiz, entendeu? Eu sou filho do magistrado, sabia disso, que eu sou filho do magistrado? Cara, quando eu descobri isso, que eu sou filho do magistrado, que coisa extraordinária acontece na minha vida, uma chave vira. Quando eu pesquisei o meu nome na internet, fui lá na pesquisa, pesquisei em vários lugares, né, a veracidade do nome Edielso, aí tá lá Edielso, filho do magistrado. Você sabe qual é o significado do teu nome? Rapaz, isso fez uma diferença tanto na minha vida, que eu sou filho do magistrado. Sabe, os pais eles colocavam o nome dos filhos no passado de acordo com uma experiência da vida. Eu não sei qual foi a experiência da minha família de ter colocado esse meu nome. Meu avô inventou colocar um monte de nome exótico. Edmilson, Edielso, Elielso, Edielma, Emicildo, Esmildo, Emidilso, tudo com E. E aí saiu o Edielso também com E. Mas aí, como eu estava te contando, esse ancião chegou para mim e falou isso e disse assim, olha, eu não estou de acordo, irmão. Tanto é que eu questionei na comissão, perguntei para o pastor por quê, já que tua carta não veio com observação e a gente poderia receber a sua carta, como diz o manual da igreja. Eu falei, está certinho, viu, irmão? O manual da igreja diz que não veio com observação, então tem que receber o membro. Eu sou membro regular, então. Se lá eu estou regular, continuo dizimando lá, continuo tudo dizimando, fazendo tudo certinho. Não tem nada contra o meu caráter, nada que desabone, então eu acho que poderiam me receber como membro. Mas já que está vindo com essa observação do ministerial, não é da igreja, nem do pastor lá, uma coisa entre eles lá, pastores e pastores lá, né? Administradores e administradores. E aí eu disse, devolva minha carta para lá, devolva. Então, já que eu não vou poder pregar, não vou poder trabalhar na igreja, eu vou ficar com uma disciplina verbal desses dois homens, então devolva minha carta para lá e deixe lá. Aí começou a rebeldia no meu coração, entendeu? De não querer mais participar da igreja, de não querer ir à igreja, de não querer participar das coisas da igreja. Ia porque levava minha esposa, que estava envolvida no ministério da criança, sempre trabalhou, sempre gostou de ajudar a igreja, estava envolvida. E eu ia, levava, mas reclamava, ia lá, pegava ela na frente da igreja todo insatisfeito, ignorante, não queria papo com os irmãos, ficava dentro do carro, não queria que ninguém. Um dia eu tive que conversar com o pastor, desabafei. O pastor que estava nesse momento lá, um homem muito simples, ficou calado, símbolo de sabedoria, ficou em silêncio, somente me abraçou assim um dia, ele me abraçou e não disse uma palavra, mas aquele abraço foi mais do que 1000 palavras, porque eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele estava me entendendo, mas só que não estava nas suas condições de fazer nada por mim naquele momento que ele precisava. E, sabe, eu fiquei rebelde ali, entendeu? E aí comecei a frequentar alguns lugares as amizades, né, me fizeram frequentar alguns lugares e estava por ali. E aquilo estava ficando muito tóxico para mim, para minha família, para Marlene, para Maiele. A Maiele também já estava desagradada disso, já estava no IAN, mas quando ela vinha de férias se trancava no quarto, não queria sair, não queria, com vergonha de tudo que estava acontecendo e tudo. E sabe, aquilo mexia com o meu psicológico. Eu fiquei até doente, eu adoeci. Eu adoeci nesse período que aconteceu isso aí.
Eu não sei o que foi, eu não fui ao médico, não fui diagnosticar o que foi, mas me parece que foi um derrame, porque eu amanheci com o braço dormente, eu tinha dormido cochilado por cima da cadeira com esse braço aqui, e aqui o nervo atrofiou e a minha mão entortou e eu não conseguia. Agora imagina, eu que estava num comércio que eu descarregava 200 garrafões de 20 litros de água mineral, vendia 200 garrafões durante a semana, uma bênção de Deus, tinha uma clientela muito boa. E aquilo ali era o meu sustento e eu não conseguia carregar a água com essa mão porque ela estava torta. Fiquei mais de meses com esse braço torto aqui e essa mão torta, eu chorava. Me deu uma coisa no meu estômago, uma espécie de... Agravou, acredito, a gordura no estômago. Eu não conseguia comer, eu emagreci muito. Eu não conseguia dormir, eu comia, vomitava e ficava numa posição sentada no sofá porque meu estômago doía muito, entendeu? E acho que tudo reflexo, né? Porque o mental tá doente, então o físico começa também a responder. É lógico isso, entendeu? É muito lógico isso. Se a mente não tá bem, o corpo não vai estar bem, e eu tava mal mesmo, mal. Depressivo, uma depressão silenciosa, uma coisa que às vezes não preenchia, insatisfeito com tudo, reclamava de tudo. E sabe, apareceu uma oportunidade que eu recebi como uma resposta de Deus, um convite para poder administrar uma escola. Eu fui lá dar uma palestra para jovens, aí, poxa, aquilo lá me animou, voltei a querer ser aquela pessoa que gosta de falar, que gosta de instruir, que gosta de ser um coração ensinável, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de aprender e o que eu aprendo eu gosto de ensinar. Então eu tenho esse coração ensinável. Eu queria muito isso, voltar a ensinar, voltar a pregar, voltar a conquistar as pessoas com o meu jeito. E fui para lá e fiquei 4 meses. Gostaram, os alunos gostaram muito, entendeu? Da minha presença ali. Deu um ar diferente na escola. E de repente o administrador geral chegou para mim e disse que não dava mais, me explicou os motivos, eu entendi. E pronto, voltei a estaca zero novamente. Em menos de 4 meses eu estava desempregado, parecia que era uma coisa que era um sonho. Tinha abandonado a loja, tinha deixado todo o negócio para trás que eu tinha investido. Fui para lá para poder mudar de ambiente, me conectar com pessoas diferentes. E foi muito bom isso, tá? Muito bom. Sou muito agradecido por esse momento ali. 4 meses que eu me conectei com mentes diferentes, com pessoas com cultura diferente, uma vibe totalmente diferente, e a gente absorve essa energia do ambiente onde você está. Creia nisso do que eu estou falando, tá? Quando você está conectado de um ambiente diferente, Esté Maria aí de São Raimundo Nonato, bom dia, Esté. Estou contando aqui o relato da minha experiência, por que eu fui descontinuado, uma parte, né, apenas, e aquilo que aconteceu ontem, por que eu me expus ontem daquela maneira, entendeu? E então, queridos, Lucas Rocha, bem-vindo, Lucas. Lucas foi meu colega de ministério também aí no Piauí. Lucas, estou contando aqui uma parte aqui do relato, quiser pegar aí lá do começo, tá bom? A questão da minha descontinuação, por que eu cheguei ontem, aquela parte de ontem, daquela escassez que eu expus aquilo. Mas vamos lá, para não perder o fio da meada, bom dia para todos, faça um excepcional dia. Essa é a configuração da mente, um excepcional dia, não só um bom dia, mas um excepcional dia, transborde na vida de alguém, faça sentido na vida de alguém, e é isso que eu estou falando aqui. Então, naquele momento foi muito bom aquele ambiente, entendeu? Escolar, aquele ambiente conectado com pessoas diferentes, amizades diferentes daquilo que eu estava tendo lá atrás. Então, para mim foi bom, foi ótimo. E sabe, começou a mudar a minha mente, meu pensamento a respeito de Deus, a respeito do que tinha acontecido. Deus sabe o quanto eu coloquei a culpa nele. Deus sabe o quanto eu disse assim, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso?
E fazia aqueles questionamentos, por quê, para quê e tal, que lição é essa que eu tenho que aprender e tal, e por que eu tenho que aprender com a dor, por que é assim e tal, por que tem que ser dessa forma, eu não creio que tem que ser dessa forma, por que está acontecendo isso na minha vida, sabe? Começava a questionar Deus e eu estava rebelde para com Deus, todo dia eu brigava com Deus, falava com ele, eu quero desistir, Senhor, de ti, de tudo. E aí, esse momento, essa oportunidade veio para abrir minha mente, né? Que Deus estava no controle e tudo. E mesmo depois que não deu certo, eu só passei um período de 4 meses lá na administração dessa escola, eu saí numa boa, eu saí tão mais tranquilo, eu saí de uma pessoa diferente. E agora eu vou dar uma chave aqui que eu me conectei com uma outra pessoa e essa pessoa eu me conectei com ela de forma online. E aquilo que ela falava nas suas lives fazia sentido para minha vida. E eu vi que conectar com esse cara foi muito bom. E eu comecei a acompanhar as lives dele, comecei a acompanhar o canal dele no YouTube. Eu estou falando do Pablo Massal. Até me emociono, chego até a me arrepiar quando eu falo agora disso, porque ele me ajudou a virar uma chave aqui na minha mente daquilo que estava acontecendo na minha vida. Sabe, eu fiquei uma pessoa tão em paz quando eu comecei a desbloquear algumas coisas, vi que Deus ele tinha algo maior para mim. Quando eu comecei a perceber que Deus ele tinha algo maior do que aquilo que estava nas minhas mãos, um tal de ministério pastoral, Deus tinha algo bem maior para mim. E eu não estava conseguindo enxergar esse algo maior que ele tinha para mim. E estava reclamando dele quando ele queria me dar algo maior, eu queria aquilo que eu já tinha conquistado. E eu entendi e fiquei em paz. A minha esposa, dessa vez, ela foi que ficou revoltada. Não vou falar dela aqui não, mas ela ficou muito revoltada. Por que está acontecendo isso e tal? E por que Deus está permitindo isso? E ela é uma mulher de fé, de oração, minha esposa. E eu dizia para ela, calma. Poxa, quem me dizia para confiar, agora eu que estava dizendo para ela, confia, calma, Deus está no controle, tudo vai acabar bem. Se não acabou bem ainda, é porque não chegou no fim. Então, no fim, tudo acaba bem. E, sabe, foi um momento muito difícil para ela ali também, mas a gente teve que tomar algumas decisões e aí a gente veio para conciliar as coisas. Eu, nesse período que eu estava ali, dos 4 meses, eu fiquei devendo a faculdade da minha filha. Eu pagava R$ 1.400 e eu fiquei devendo o semestre todo, porque eu não conseguia, não me adaptei, eu pegava o dinheiro para cobrir outras dívidas e não estava conseguindo pagar essa dívida. Eu pagava o aluguel, a alimentação dela, outras coisas, mas não a faculdade não. E essa escassez ela foi aumentando na minha vida. Não tinha mais um negócio que gerava dinheiro todo dia, não tinha emprego, fiquei desempregado mesmo, tal. E aí, o que fazer da vida? O que fazer? E eu fiquei nessa de o que fazer da vida. E aí é que a bola de neve, sabe, o custo de vida seu por dia, você já calculou isso já? Você tem um valor por dia, você gasta por dia um valor. E foi só aumentando esse custo de vida meu por dia. Então a gente resolveu tirar a Maeli do aluguel que ela estava dividindo com as meninas e alugamos uma casa, onde fomos morar os 3. A Marlene conseguiu um trabalho para ser cuidadora de uma senhora. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque não é que não seja digno esse trabalho, mas a minha esposa ela foi preparada para ter algo melhor, entendeu? Eu sempre quis isso para ela, algo melhor. Ela dizia que ela tinha trabalhado a infância dela e a juventude dela toda em casa de família, que ela não queria voltar mais a trabalhar em casa de família. Aquilo me doeu um tanto, saber que eu não poderia proporcionar algo melhor mais para minha esposa. Sabe, foi um sentimento muito misto, assim, de estar bem resolvido com Deus, de acreditar, confiar, mas de estar sofrendo essa escassez de tudo, financeiramente, de realizações, de tudo.
Foi quando um colega, esse eu posso falar o nome aqui porque é amigo, né? Quem é mais que está chegando aí? Selismar Lima, lá de Banabuiú. Selismar, tamo junto aqui, ó, general. Puder ver essa história aí, puder comentar. Fui um bom pastor aí, tive um caráter libado aí, cometi alguma coisa aí que dissesse que a minha conduta era mal para vocês aí, algum desvio de caráter com algum membro, alguma coisa. Acho que não. Sempre foi muito positivo, né? Sempre foi muito positivo meus relatórios, as minhas avaliações, quando a administração reunia, sempre eram muito bem avaliado mesmo. E isso me dá orgulho de que eu fiz um bom trabalho. E esse colega que me indicou, um evangelismo de Caleb agora recente, o Helder, ele me trouxe um relatório positivo ainda. Me ofereceu essa oportunidade de vir para cá, para uma cidade chamada Casa Nova, né? Onde a gente fez aqui num distrito aqui, Santana do Sobrado, o evangelismo de Caleb. E foi um desafio porque eu queria fazer algo inovador, algo diferente. E foi muito bom a vibe que eu apresentei aqui para os irmãos, um negócio diferenciado. Tivemos um êxodo muito grande e eu prometi voltar e voltei. Por isso que eu voltei ontem para cá. Por isso que essa viagem ontem vai tá se encaixando as peças aí. Fica comigo aí que você vai entender. Vai comentando aí. Então, o que acontece? Nesse momento em que eu venho para cá, o Helder me traz um relatório da onde ele estava. Ele estava lá no distrito de São Raimundo Nonato, fazendo um evangelismo lá em Bela Vista, onde eu também fui pastor distrital daquele grupo lá de Bela Vista. E sabe, naquele dia ele me mandou uma mensagem, disse assim: Edielson, poxa, olha, as pessoas não esqueceram de você aqui. Ainda fala que você foi o melhor pastor que passou até hoje aqui. Isso lá em Bela Vista, para os irmãos de Bela Vista, né? No distrito de São Raimundo Nonato. E os irmãos comentam até hoje aqui a maneira como você e a sua esposa trabalharam com a igreja, deram uma atenção. Já passou outros pastores por aqui, mas não se compara ao legado que você deixou. Eu falei, que bom, Helder, essas palavras só me ajudam a entender o propósito que Deus ele tem para mim. Eu espero pouco dos outros, nada de mim, mas tudo de Deus, que um dia irá me recompensar com uma coroa imancessível por tudo que a gente faz aqui. Não para ter fama, não para ter status, faz de coração. A gente faz por amor. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô te contando essa história. Eu resolvi então me doar. Eu resolvi me doar e falar assim: olha, quer saber? Eu não tenho um púlpito para pregar, eu não tenho uma igreja para pregar, eu não sou membro de igreja nenhuma aí, eu sou adventista do sétimo dia, um desigrejado. Porque eu não tenho uma igreja, não aceitaram a minha carta está lá em Acaraú, então a minha igreja vai ser esse público aqui, a internet. Por isso que eu comecei a gravar vídeos, ir pro TikTok, aí fui pro YouTube, abri um canal no YouTube, Universidade de Líder, para treinar a liderança, aí vim para cá agora com esse momento iPlay, gravando vídeo, deixando aqui. Por quê? Porque é a minha igreja, vocês. E aí vim para cá. E aí o que você faz da vida para ganhar dinheiro? Tá nessa? Não, tô correndo atrás. E aí tô indo pro digital, vendo um curso aqui, vendo um curso ali, vou me mantendo, pago um aluguel ali, pago um negócio ali e tal, pá. E é isso que eu tô fazendo. E acreditando que no momento certo Deus ele tem algo extraordinário para virar, entendeu? Essa história da escassez na minha vida. Então, ontem eu fiz uma leitura do I Pray, eu oro, e foi o provérbio de número 13. E lá naquele provérbio de número 13 eu fiz um desafio. A gente tem sempre uma palavra de ordem do dia, daquilo que a gente lê, a gente extrai, né? Aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele quer que façamos. E a palavra de ordem foi, olha,
Pegue aí o seu vizinho, diga algo positivo para alguém, ligue para o teu vizinho de celular, fale para alguém do seu trabalho, amigo de escola, tal, diga algo positivo. Foi a tarefa de ontem. A tarefa de hoje é a treta, né, com pai e filho, que você tem que resolver aí. Pai com filho, filho com pai, essa treta que a gente leu hoje em Provérbio lá, que sábio é o pai, é o filho que ouve o conselho do pai, mas o pai também que disciplina o filho. Então tem que resolver essas tretas aí. Eu decidi ontem, eu ouvi a voz de Deus ontem. Acredite você ou não, isso não é alegoria. Eu consegui ouvir, eu me entreguei, eu consegui ouvir a voz de Deus. Sai daí de onde você está. E parecia muito com aquelas palavras que ele disse a Abraão. Parece loucura algumas vezes na nossa mente. Parece loucura algumas coisas que vêm na mente. Será que é Deus mesmo falando? Será que eu não estou pirando, não estou ficando doido? É a voz do Espírito Santo mesmo? Não sei se já aconteceu contigo isso. Mas aí, sabe, eu ouvi aquela voz dizendo assim, sai, deixa tudo aí. Eu falei, mas eu vou deixar minha filha sozinha aqui, tal, minha esposa vai vir agora no recesso de carnaval, eu quero ficar com minha esposa, sai agora! E eu dizia, eu vou ter que passar lá na Conceição, lá onde eu tinha lá aquelas amizades antigas, tal, faleceu um menino lá, eu gosto muito dele, mataram, tiraram a vida dele, eu vou lá confortar a mãe. Não, não encoste lá, nem passe lá. Vai, sai agora. Sabe, eu arrumei as coisas dentro do carro e disse, Senhor, eu tenho pouco dinheiro para viajar, mas o dinheiro que está aqui dá para pagar o combustível para rodar 500 quilômetros. Eu vou. Só que o carro, eu não estou rodando com o carro, eu estou só andando mais de ônibus porque o documento está atrasado, eu não consegui mais pagar o carro, não consegui mais colocar esse carro em dias, então, mas se o senhor está dizendo que é para eu ir, eu vou, eu preciso levar o carro. Eu só tenho como ir com o carro para levar essas coisas aqui que eu preciso levar para lá. Só tem como ir no carro. Vá. E eu, com temor no coração, falando, olha, eu vou ser pego na estrada, vai dar errado aí. Eu vou ser pego, vão cobrar o documento, eu não tenho. Minha habilitação está vencida. Eu fiz o cadastro para renovar, mas aí por causa da pandemia aí ficou aquele negócio dela até dezembro do ano passado para poder eu acertar. Como eu não fui lá no Maranhão para fazer a renovação, estava vencida. A habilitação vencida, Senhor, eu vou. E fui. E fui, queridos. Fui porque eu entendi a voz do Senhor. Se era loucura, é loucura minha. Eu estou contando para vocês essa loucura e fui. Pronto. Primeira preula, o carro não quis ligar. Bateria tinha descarregado. Zerou a bateria. Eu falei, meu pai do céu, e agora? Fui no tombo, no empurrão, não pegou. Cheguei até um lugar onde o rapaz já tinha uma máquina de dar carga, que eu já tinha dado uma carga uma vez lá, né? Então eu já fui direto para lá. Ele falou: olha, meu equipamento queimou, tava dando a carga aqui no carro aqui, queimou, quase pega fogo em tudo. Mas arranca a bateria aí, eu vou arrancar para você, você vai levar aqui num senhor que tem aqui em cima e ele vai dar a carga para você lá na bateria. Sabe, sair com aquela bateria nas costas e falando: Senhor, sabe aqueles pensamentos assim, aquelas coisas que acomete você e você fica pensando, meu Deus do céu, olha que coisa, vou levar esse negócio aqui no ombro até lá em cima, andei 2 quilômetros e fui. Cheguei lá, tá aqui. A bateria, tal, fiz amizade com aquele senhor. E aí começa agora a chave. O que você leu hoje no dia? Falar alguma coisa positiva para alguém, fazer diferença na vida de alguém. Sabe, eu fiz uma diferença na vida daquele senhor, dei algumas ideias para ele, conversei com ele. E a cena mais chocante que eu vi foi a esposa dele doente, vindo castigando até onde ele estava lá conversando comigo e dando os parabéns que ele estava completando 60 anos naquele dia. Ele deu a carga na bateria, R$ 20 ele cobrou. E sabe, eu não tinha muito dinheiro, só tinha o dinheiro para abastecer o carro para viajar. Mas naquele momento ele tinha me contado uma situação, eu não vou contar a situação que ele me contou, mas eu fiquei assim tão agradecido da maneira como ele me tratou e por ser o aniversário dele eu tinha R$ 50, era R$ 50 trocado. E eu cheguei e falei aqui, ó, tá aqui os R$ 50 pro senhor não precisa me dar troco,
é o presente do seu aniversário. Vá atrás do seu sonho. Deus é contigo. Faça um excepcional dia. Ele me abraçou, eu vi a lágrima escorrer e eu segui, fui embora. Eu não sabia que ia acontecer isso comigo lá na frente. Mas olha a chave que Deus ele me dá aqui e me entrega. Quando você faz o bem para alguém, isso volta. Isso volta para você. Aquilo que você planta volta. E a maneira que Deus ele acreditou que era assim, que eu tinha que entender, foi que eu fui parado na Blitz. O policial me tratou muito bem. Parabéns pela maneira como eles conduziram ali. Momento nenhum foram brutos nem nada. Só encosta aqui e tal. Você está sabendo que está irregular, então seu carro vai ser apreendido. Só sai que se o documento tiver pago tal, tal. E puxaram no sistema. E aí eu vi um outro teste ali, porque a minha placa é do Piauí e o sistema é da Bahia, não tem conexão muito com o Piauí, eu não sei, ele não estava conseguindo. Mas ele perguntou, teu carro tá vencido? Tá vencido o carro? O emplacamento tá vencido, não tá? Eu falei, tá. Antes dele me abordar e dizer que estava apreendido, eu falei, tá vencido. Quanto tempo? Eu falei, 2 anos já. Tem 2 anos que eu venci o ano passado, eu não consegui pagar. E tá entrando esse ano também, eu não consegui pagar. Então tá vencido 2 anos. A placa final 9, tá vencido 2 anos. E aí tentaram pesquisar, não conseguiram. Aí ligaram para outro lugar para ver. Realmente está 2 anos mesmo. Olha, ele falou a verdade, o sargento. Falou a verdade, o rapaz aí falou a verdade. Você é evangélico? Eu falei, sou. Aí tal, você tá indo para onde? Eu tô indo para tal lugar assim, por causa de um trabalho que eu vou encarar lá, entendeu? E tal, e eu preciso chegar nessa cidade. Mas a gente não vai poder te liberar não, teu carro tá apreendido. Só se você não tem parente não. Aí eu falei assim, parente, tem minha mãe, meu padrasto, meus irmãos não vão ter condição de me ajudar, minha mãe que sempre me ajuda. Sabe, eu tinha saído de uma fase agora crítica numa semana passada, que eu tinha lido também e tinha se cumprido aquilo que eu tinha lido, que Deus ele ia prover, né, as coisas para mim. E o que aconteceu foi que a minha mãe já tinha me ajudado com 2 cartões de crédito para poder parcelar a mensalidade atrasada da faculdade da Maiele. E eu tinha que pagar. Eu fiz até um vídeo, postei aí, eu tô aqui agradecendo e tal, podia sair falando mal aqui da faculdade, porque eles conseguiram parcelar para mim a dívida. Eu consegui pagar parte da dívida e ainda ficou uma parte lá que minha esposa foi que conseguiu com uma outra pessoa, outro cartão para poder passar, para ela matricular e voltar a estudar. E aí eu não tinha para quem pedir, eu não tinha ninguém para pedir mais. Eu falei, o parente é minha mãe, minha esposa não tem dinheiro, está trabalhando, começou a trabalhar agora. Quem é que vai me ajudar? Quem? E aí eu tive aquele insight, não, eu vou quebrar aqui esse paradigma do orgulho, de falar, entendeu? De que eu tô precisando e eu vou aqui, vou falar que eu tô precisando, senão eu vou ficar sem meu carro, minhas coisas tá aí, eu vou sair andando aqui com o cachorro e uma mochila nas costas com um computador e o celular e 2 peças de roupa só que cabe na mochila e o resto tá tudo aqui nas caixas, na mala. Não, eu vou fazer isso, vou me expor aqui. E sem problema nenhum eu pedi ajuda para vocês, entendeu? Selismar, foi só bênção. Isso é bênção, Selismar. Bênção, foi bênção minha passagem por aí, é bênção constante. É só a gente entender quando a gente pega as coisas e transforma em bênçãos para a nossa vida. O que aconteceu? Eu entendi o que Deus estava me dando uma mensagem ali. Li ontem na Bíblia que Deus odeia um mentiroso. Ainda falei, olha, mentira é uma arma do diabo, a gente não pode, como cristão, usar de mentira, não, a gente tem que falar sempre a verdade e tal. E sabe, todo momento que eu estive com eles ali, eu sempre falei a verdade, tal, porque você não tem dinheiro por isso, tal. Falei até assim, olha, esses dias eu não tenho que me pedir emprestado, que eu já pedi para a pessoa que eu podia pedir, já me emprestou, eu tive que pagar uma dívida de 7 mil e tal. Aí ele falou, pô, teve 7 mil para pagar uma dívida de faculdade, mas não pôde pagar R$ 800 do carro, poxa, não sei o que. Eu falei, mas é a escassez que eu estou e tal, estou passando por esse momento, não pude. E muito tranquilo.
que tudo ia se resolver e se resolveu. Depois que eu fiz o vídeo, a minha bateria do celular, é claro, acabou, mas ainda deu tempo de pagar a parte, porque olha como é que aconteceu, dava dando R$ 800, tudo, com as multas, com o atraso do IPVA e tudo. Eu sei que eu paguei só 2 licenciamentos para eles me liberarem, então reduziu para R$ 426. E teve um colega que se propôs a pagar uma parte do boleto, eu mandei o boleto, entendeu? Ele pagou, o outro me fez um Pix, eu paguei. E sabe, no decorrer da viagem foi caindo os Pix, aí o meu celular parou de funcionar e foi caindo os Pix. Ontem foi que eu coloquei aqui o celular para carregar e fui ver também a conta, e aí sabe o que aconteceu? Eu tinha lá, com o dinheiro que eu paguei, né? Deu para arrecadar então R$ 1.400. R$ 1.400. Eu quero agradecer você que me ouviu, que me atendeu, que supriu essa minha necessidade em Deus. Eu espero um dia poder retribuir você, mas eu não vou retribuir você. Eu tenho certeza que eu não vou retribuir você. Mas eu já vou retribuir outras pessoas. Sabe, é como um rio que cai aqui, vai descendo, descendo e só corre adiante. Eu vou simplesmente transbordar na vida de outras pessoas. Eu vou abençoar outras pessoas. Na forma como eu puder, se for financeiro, se for de qualquer forma, eu vou abençoar outras pessoas. Agora saiba também que você vai ser abençoado por outras pessoas também, que por esse gesto teu é uma corrente. Deus, ele é Deus que está no controle. Tudo que eu tenho, tudo que você tem é de Deus. E ele quer que isso que eu tenho, isso que você tem, como a gente leu no provérbio de hoje, é riqueza, mas que deve ser bem administrada. E o bem, quando você administra essas riquezas, esses bens de Deus, Deus ele só volta, ele só te dá mais em 10, você só colhe em 100, em 10 e mais, muito mais. Então, eu não estou aqui falando de uma teologia de prosperidade, como essas igrejas pregam. Dá que Deus ele te dá. Não, é real isso. Ele dá. Mas ele sabe para quem dá, para quem sabe administrar, para quem não é egoísta, para quem tem realmente um coração doador, que dá com alegria, entendeu? Que não vê a quem está dando, mesmo sem ver a quem. É isso que vai acontecer na sua vida e na minha vida, quando a gente se colocar como um instrumento nas mãos de Deus para ser alguém que seja um canal de bênção, um canal de bênção. Eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. E é isso que eu me propus a ser, um canal de bênção. A minha missão, meu propósito é esse. Eu não preciso de um púlpito, eu não preciso de uma igreja, eu preciso apenas servir pessoas nesse mundo. Eu preciso apenas salvar pessoas, nem que seja uma de cada vez, mas eu preciso ter contato com pessoas. Uma de cada vez a gente salva. Esse é o meu propósito, esse é o sentido da minha vida hoje. Financeiramente, eu vou me estabilizar. Vim para cá, para essa cidade. É uma cidade que eu vejo que é propícia para muitas coisas. Eu vou mentorear aqui 2 irmãos que têm um comércio. Nós estamos numa vibe de abrir uma rádio aqui, uma web rádio, uma rádio física e uma rádio radiofone, né, de poste. Nós já temos o projeto, eu já montei, a rádio online já está funcionando, vou deixar o link aqui até para vocês ouvirem. Já está passando até do horário de eu programar, já era para estar entrando no ar hoje já, com a programação nova. E as coisas acontecem desse jeito, gente. Em outro momento eu quero contar o restante dessa história. Mas, general, vamos ficar por aqui, vamos trabalhar, vamos para a vida, ganhar a vida. Lucas Rocha, obrigado pelo excepcional dia. Selismar, Esté Maria Guerreira, obrigado pelo excepcional dia. Eduardo, aí de Acaraú, foi um camarada que também esteve do meu lado, não entendeu nada do que aconteceu comigo lá. Distrito Novo abrindo, pastor novo, de repente, com menos de um mês, o pastor está indo embora. E ele viu que com menos de um mês, o Eduardo, com menos de um mês, o quanto que eu consegui visitar as igrejas e resolver algumas coisinhas ali. Se eu tivesse permanecido aí, a gente tinha decolado. Railan, Raí, excelente, faça um excepcional dia, viu, Raí? Cirano, aí também faça um excepcional dia, Cirano, meu amigo que gosta de rádio também, Cirano.
Manda o endereço da rádio, vou postar aqui. É a web rádio Nova Santana FM. Vou mandar aí, entendeu? Programação muito boa. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Papai do céu dê um excepcional dia para você, faça um excepcional dia. De coração, obrigado pela doação, pela essa oferta generosa que você deu. Aqueles que me abençoaram, não importa o valor, mas eu alcancei esse valor que vai dar para me pagar o restante, tá bom? Espero nunca mais que esse carro aqui, ó, ele seja um canal de bênção, vai ser um canal de bênção. Ele sempre foi, na realidade. Vai continuar sendo na minha vida um canal de bênção. E aí, vou pagar o restante dos documentos que para não ter problema com a federal. Ele me avisou ainda, o policial, olha, aqui você está liberado com licenciamento. Agora, se você encontrar a federal aí na frente, por onde você vai passar, que você vai passar, você vai encontrar com eles, é período de blitz, carnaval e tal. E eu falei, é verdade. E sabe, tomei até um rumo diferente, que nem eu, não foi eu que quis, eu tomei um rumo diferente, que eu não passei aonde estava tendo uma blitz geral. A pessoa me avisou depois que eu tinha chegado, eu passei por essa blitz lá, tal lugar assim, estavam parando todos, um monte, e eu não passei por lá. Passei por outro lugar porque eu tomei uma rota diferente, sem querer, intencional mesmo. Reclamei ainda, poxa, com pouco dinheiro da gasolina, senhor, e tal. E sabe, o dinheiro estava lá no cartão, vocês já tinham depositado, Deus disse, não era nem para me preocupar com isso. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tomei essa rota, mas quando eu já estava chegando já, próximo aqui, faltando só 140 quilômetros à noite, já à noite, estava viajando à noite por volta de umas 7 horas para 8 horas, uma blitz da Federal parando um caminhão, carretas. E aí quando eu vi aquela sirene, duas viaturas, policial de um lado do outro, os cones no meio, e lá vem eu. Ai, o coração naquela hora eu fiz aquele pedido, ai, me deixa invisível, invisível, invisível. Eu quero ficar invisível agora, Senhor, me deixa invisível, me deixa invisível. Eu passei, eles nem me pararam, só olharam com a lanterna assim, fui embora. Sabe, a gente só tem a agradecer a Deus. Eu sei que não é certo a gente andar irregular, mas hoje eu vou ficar regular porque hoje eu vou colocar em dia a documentação do carro com a oferta que vocês me mandaram. Mais uma vez, faça um excepcional dia, até mais. Muita história, muito papo para contar. Em outro momento eu trago mais um conteúdo para vocês aqui, mas é isso aí que aconteceu comigo. Esse é o momento que eu estou vivendo, mas eu vou levantar e vou contar ainda histórias positivas. Vou dizer, ei, vamos comigo nessa, faça o que eu fiz que dá certo. Eu já passei por essa trajetória e eu posso te dizer que dá certo, porque no final tudo vai acabar bem. E se não acabou bem ainda, é porque não chegou no final. Então estamos juntos e misturados até depois do fim. Excepcional dia, general.